Novos showrooms, setor de decoração da JV. Beleza, estilo e durabilidade para deixar seu ambiente mais bonito e confortável. Soluções práticas, inovadoras, funcionais e seguras, com mão de obra garantida. Pisos laminados, vinílicos, mantas e carpetes em diversos padrões. Grama sintética, rodapés, rodameio e guarnições, cerca para piscinas, papéis de parede vinílico vinilizado e com relevo das melhores marcas. JV Tubos e Acabamentos, na saída para Três Lagoas. Entrada para a sua casa. MS Dia Preview, informação até você. Entrevista dessa edição é com um anjo da guarda da política, uma pessoa do time do Carlos Marum, que foi o político mais influente de 2017 no Congresso Nacional, inclusive se tornou ministro. Mato Grosso do Sul não tinha esse privilégio de 17 anos. Alfredo Palhano, quer saber um pouquinho mais? Fica no vídeo. Muito obrigado, Alfredinho. Prazer é todo meu. Porque, olha, eu já vinha reiterando esse convite fazia muito tempo, hein? É verdade, faz horas que era pra gente ter essa conversa. Inclusive, eu até falei pra você, não sei se você levou a sério, ou vem o Marum, ou vem você e o Marum, ou vem só você, dá na mesma. No fim das contas, assim, as pessoas elas têm uma visão muito diferente de fora, né? Para quem conhece um pouquinho mais da política nos bastidores, as contas, claro, tem alguém que brilha, que aparece, que é a figura central. Mas ele sozinho não faz nada. Uma andorinha não faz verão, né? Tem que ter todo um monte de andorinhas fazendo verão. E a estrutura de um deputado não é diferente. Tem que ter uma equipe aqui em Campo Grande, uma equipe em Brasília trabalhando, dando todo o apoio para ele estar desenvolvendo o trabalho dele. Como que é trabalhar para o Marum? Ele se tornou o parlamentar mais falado, pelo menos, o frasista do ano, né? Ele apagou o Alexandre Calil, que vinha ali tentando polarizar com ele nessa situação, mas não teve jeito, o ritmo dele é muito forte. É frenético. A equipe tem que trabalhar 24 horas? 24 horas. Vou começar uma questão. Eu, em 2011, eu tracei um projeto para 10 anos de vida. E o meu projeto para 10 anos de vida era que em 2018, eu estava começando a trabalhar na assessoria política, que em 2018, com quem eu estivesse trabalhando, estaria sendo deputado federal. E eu comecei a trabalhar com o Carlos Marum. Eu não sabia que ele era candidato a deputado federal. Ele era secretário de habitação na época que eu comecei a trabalhar. Né? Ele tinha um trabalho brilhante, né? Sim. Foi o único secretário de habitação no Brasil, desde a criação da Secretaria de Habitação no Brasil, que acabou com favelas. Então o trabalho dele era um trabalho de reconhecimento, né? Reconhecido tanto aqui no estado quanto nacionalmente. Mas eu não sabia que, quando eu comecei a trabalhar, que ele ia ser candidato a deputado federal. Alguns dias depois já havia um planejamento. E eu entrei como parte desse planejamento. Aí eu entrei e tomei ciência que ele era candidato a deputado federal. Casou certinho, né? Casou certinho. 2 planejamentos. E, graças a Deus, em 2014 a gente logrou êxito de eleger ele deputado federal. Foi muito bem votado. Foi o segundo mais votado, né? O mais votado da coligação do PMDB e da coligação do Nelsinho, que era governador. Sim. Então, a gente sagrou o êxito, mas o processo foi difícil. Mas aquela eleição, a minha dúvida que eu tive, até não perguntei para ele nem para vocês, mas sempre fiquei com esse questionamento na minha cabeça. O Marum sempre era eleito para a Assembleia, mas não exercia o mandato. Ele fazia política pública como secretário. E aí ficou aquela coisa, né, nos últimos anos, antes de 2014. Mas o Marum é eleito e não assume o mandato. Você trabalhando de outra maneira. Como que foi dessa vez, por exemplo, assim, passar a ideia para o eleitor de que, olha, lá na Câmara Federal ele vai para lá. Ele não está só puxando o voto para o André, ele vai lá e vai assumir um protagonismo. Porque ele mesmo sabia que quando ele começasse lá em 1º de janeiro de 2015, ele ia ser diferente do resto e ele ia provar isso. Ele traçou isso para ele. Essa rejeição, essa crítica que as pessoas têm em relação ao Marum, tinham em relação ao Marum, de que ele era eleito e não exercia a função, porque ele exerceu por pouco tempo a função de vereador. Ele foi eleito 2 vezes vereador
duas vezes deputado estadual. E ele exerceu pouquíssimo tempo a função de vereador e de deputado, porque ele era secretário de habitação, tanto do município quanto do estado. Essa rejeição não tinha tanto da população, porque a população, no modo geral, o eleitor, ele quer ver resultados. Ele não se importa tanto pela forma como se gera o resultado, ele quer o resultado. Então a gente tem um produto, que é o deputado, que trabalha, que apresenta resultado. E aí no caso, por exemplo, assim, então, a rejeição... Ele que vai para virar secretário e some. Ele conseguiu compensar com o trabalho isso. E por outro lado também, se ele consegue um destaque numa pasta, ali é muito difícil substituir também. Que para o grupo político dele era complicado isso. A questão da substituição para o grupo de trabalho dele, com o destaque que ele tinha. Então, assim, vou voltar naquela parte do resultado, do trabalho dele. Ele é um cara que trabalha muito. Então, a rejeição em relação a... Ele é eleito como deputado e exerce função de secretário. Eleito vereador, exerce a função de presidente da EMA, não existe essa rejeição. Porque as pessoas querem saber do resultado. Independente da forma como se consegue. Sim. As pessoas não se importam tanto pelo processo. Agora, assim, essa figura emblemática, né, que até veio aqui à tona pouco tempo atrás, por questão da dancinha. O Marum, para quem conhece ele de perto, ele não mudou absolutamente nada. Não. A questão é que começou a aparecer mais o perfil dele, porque ele ganhou uma dimensão nacional. Existe mesmo também outro mito que ele teria mudado para aparecer mais? Vocês têm que lidar com isso? Como que o hater ataca o Marum na internet? Vocês também têm que fazer essa tropa de choque para proteger o deputado. Ele é imprevisível para quem não conhece ele. Quem não conhece ele, não convive com ele, ele se torna uma figura imprevisível. Para quem trabalha com ele, é o perfil dele. Ele é um tipo... Ele é um bem mapeadinho. Já. É o perfil dele. Ele sempre acordou 6 horas da manhã para trabalhar e sempre parou o trabalho dele 11 horas da noite, meia-noite. Ele é a rotina dele. De segunda a sábado é essa. Ele não para. Entendeu? Inúmeras vezes, se você perguntar para outras pessoas da equipe que trabalhou com ele ou que trabalha com ele, ele é nesse ritmo. Tanto quando começou na EMA, quanto lá em Brasília. O ritmo dele é esse. Inclusive, então, nessa época do recesso, ele é um dos que não demora para voltar e continua lá brigando por emenda. Não para, ele não para. Ele para agora no Natal e Ano Novo, ele dá uma parada aí de 10 dias, 10 a 15 dias e volta de novo. Ele não para. Volta antes dos outros. Volta antes dos outros. Ele para depois e volta antes. Sobre a questão de ataques, críticas na internet. Ele é um combustível para ele. Quem acha que criticar o Marum vai diminuir ele, está equivocado. Porque ele transforma aquilo ali em motivação para continuar a agir da forma que ele age. Por quê? Porque ele tem argumentos. Ele não é uma pessoa irracional. Ele não age com emoção. Ele age com extrema racionalidade. Entendi. E ele é tudo pensado. Entendi. Ou seja, naquilo que também não tem convicção, ele também não se manifesta também. Não se manifesta. Mas ele estuda. Ele estuda. Se você perguntar para ele alguma coisa que ele não saiba, ele vai se preparar e ele vai vir trazer resposta para você. Agora, assim, o Mato Grosso do Sul, há 17 anos, não tinha alguém como ministro. O último foi o Ramos, que era praticamente uma unanimidade aqui. Vai o Marum, primeira legislatura em Brasília, destaque atrás de destaque, virou vice-líder do PMDB, depois ficou uma figura muito próxima do presidente Michel Temer e agora ministro. Porém, a imprensa daqui acabou não tratando ele como unanimidade, como já tratou o Ramos lá atrás. Isso dói nele ou ele entende que com o passar do tempo talvez mude a percepção a respeito
do mandato dele, da contribuição dele para a vida pública? Vou te trazer uma curiosidade. Esse protagonismo que o deputado Marum tem em Brasília é dele, Sim. mas é um legado que dentro do PMDB, e eu falo como sou partidário do PMDB, Você também é sou do filiado ao PMDB, nós do PMDB de Mato Grosso do Sul sempre exercemos um poder de protagonismo, um protagonismo em Brasília. A gente sempre foi peça fundamental nas decisões públicas, nas decisões de política em Brasília. A gente é pequeno na quantidade, Sim. 8. mas a gente tem uma garganta, um fôlego, uma fibra maior do que muitos outros estados. A gente consegue se impor em Brasília. Mato Grosso do Sul, os políticos do PMDB de Mato Grosso do Sul conseguem se impor em Brasília. E outra, aqueles que acabam não tendo esse perfil, esse nível de desempenho, não conseguem voltar. Ficam no caminho. É porque o Moca, por exemplo, teve vários mandatos como deputado antes de virar senador, né? Seguiu essa pegada ali agora. Agora tem o caso do Marum, né? Tem a Simone. Tem a Simone também. São pessoas que assim não aparecem na mídia local, mas que exercem um protagonismo importante. São pessoas que influenciam nas decisões em Brasília. Porque assim, a gente, para quem está vendo a nossa entrevista, as coisas não se resumem só no que a gente está conversando aqui. Tem todo um contexto por trás, né? É a estrutura que um deputado, que um governador tem, e que é necessária para um trabalho acontecer. E existem pessoas dentro de qualquer equipe de deputado, de vereador, existe um grupo tático, né, isso faz a diferença para que ajuda na decisão e que auxilia no desempenho do deputado, do vereador. Porque, por exemplo, o partido, no caso do Brasil, falando de tática, ele acaba não definindo muito a vida da pessoa, né? Porque tem gente do PMDB ou do PSDB, partido grande, que por ser muito sumido no plenário, acaba fazendo parte praticamente do centrão, né? Porque acaba não assumindo o protagonismo, o peso que é a grife do partido que representa, né? E tem gente que, pelo contrário, fala, opa, eu sou de um partido que tem uma bancada e tem uma história enorme, né? Então eu tenho que sair para o jogo, eu tenho que me inteirar, eu tenho que ir para a tribuna, que é o que o Marum acabou escolhendo para ele, né? Mas a questão é que eu fui em Brasília, e Brasília, ela tem uma... Quando você chega em Brasília, ou você se sente parte de Brasília e cresce junto com Brasília, ou você se apequena diante de Brasília. Porque você percebe como pessoa, estou falando como pessoa, você percebe que o poder está ali, a decisão que influencia toda a população de Mato Grosso do Sul está ali. Então, eu acredito, tem perfil. Eu acredito que tem muitos políticos que não têm um perfil para estar lá. E esse é o problema do povo também, saber a noção. Eu não acho. Eu acho que as pessoas criam expectativas. E quando chega na realidade, a gente vê isso. A realidade é outra. Quando alcança o objetivo por aquela expectativa, percebe que a realidade é outra. Mas isso é até uma questão de segurança para o Marum, quando ele foi perguntado ao longo dos últimos anos se ele acha que ele vai ser reeleito, mesmo com a rejeição dele evoluindo a partir também da dimensão da imagem dele, ele falou, não, eu estou trabalhando. Apesar de ter a rejeição, não nego e tal, mas assim, uma boa parte da população vai estar vendo isso, porque eu estou trabalhando pelo Brasil e é para isso que serve o mandato. O fato de ele não ter sentido a pressão de ter ido para Brasília, e todas as situações que ele foi testado, né? Porque naquela situação do horário ruim, todo mundo desembarcou e deixou ele sozinho. Ali ele poderia ignorar a situação, não dar 2, 3 entrevistas, que iam esquecer dele e o baile ia seguir. Ele fez o contrário, ele seguiu
e bateu o pé na questão do regimentalismo com relação ao afastamento do Eduardo Cunha, que faria isso por qualquer um. Faria. Esse critério, de seguir com o mesmo critério, embora parecesse em algum momento fosse teimosia, mas foi um compromisso dele com o mandato, isso praticamente credencia ele a uma reeleição? Ele pensa em reeleição? Ou o fato de ser ministro pode ser que afaste ele disso? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Eu faço. No que nós estamos falando de um cargo público? Sim. Que a gente tem que seguir um princípio de legalidade. Sim. O que é mais importante na política? A legalidade do processo, uma boa condução do processo, que tem que ser garantido o direito de defesa e o direito de acusação, tem que ter um justo equilíbrio para que haja um julgamento correto, ou a questão moral e ética do indivíduo que critica ou do indivíduo que elogia. O que a gente tem que decidir? Acho que essa é uma reflexão que faz. O deputado, e nisso eu concordo com ele, eu na época, as pessoas, quem estava em volta, foi difícil. Sim. Vocês tomaram uma pressão muito grande, não só dele. Gigantesca. A pressão foi gigante. Entendeu? E não é só de quem está fora, é dos familiares, Sim. dos amigos. Tem gente que deixou de falar comigo, conversar comigo, porque eu trabalho com o Marum. Sim. Ah, você trabalha com o Marum, não converso com você. As pessoas não entendem que eu sou um profissional. Sim. Você tem uma luta na JPMDB. Eu tenho uma história que tá fora vivendo do profissional. Eu tenho uma história fora do meu serviço. As pessoas não entendem, as pessoas misturam. Mas assim, foi difícil. Ele tomou o caminho da legalidade. É um caminho que, pela ética, pela moral, pelos conceitos de cada um, de cada cidadão, tem muito a discutir. Mas o caminho dele não foi errado. Não. Foi pela legalidade. Sim. E assim, ele perdeu votos com isso. Perdeu votos com isso. Mas ganhou também muitos admiradores. Porque existem pessoas no Mato Grosso do Sul, existem pessoas no Brasil que, antes das questões éticas e morais, preza pela legalidade. E a gente... Pela ordem da coisa. Pela ordem da coisa. E a gente precisa entender, o deputado já falou isso, de que ele não defendia a inocência do Cunha. Ele nunca defendeu a inocência do Cunha. Ele defendia o Cunha porque, naquele momento, a decisão que iria se tomar contra o Eduardo Cunha não era uma decisão de legalidade, era uma decisão política para agradar alguns, e que, por agradar alguns, iria prejudicar muita gente. Agora, muitos pensaram que o fato dele defender o Eduardo Cunha aproximou o Marum, né, no caso do Marum apoiador do Cunha, ou aproximou do presidente Michel Temer. Não foi isso. Não tem nada a ver. Né? O que aproximou o Marum do Temer? O que aproximou o Marum do Temer? É verdade aquela história do carro que ele se ofereceu para ir no porta-mala, ele chegou a ir no porta-mala. É verdade. O Temer achou engraçado, contou isso em Brasília. É verdade. Foi aqui em Campo Grande. Conta pra gente essa história aí. O que aproximou o Marum do Temer, na verdade, foi o distanciamento o isolamento, né? O distanciamento que isso está noticiado, da Dilma com o Temer. Sim. Não foi o Marum com o Temer, foi a Dilma com o Temer. Esse isolamento que eles provocaram no vice-presidente causou uma aproximação de quem era oposição ao governo Dilma do Temer, né? E eu acho assim,
Esse foi uma questão. Essa questão do carro foi aqui em Campo Grande. O Temer veio fazer uma visita ao diretório municipal do PMDB, na Mato Grosso. Naquele dia que o presidente Temer chegou, na época ele era vice, aconteceu a condução coercitiva do Lula, teve aquele alvoroço em São Paulo e Brasília, 6 de março. E toda a imprensa queria falar. E na verdade nem o Temer sabia que isso podia acontecer, porque a Polícia Federal hesitou até o último momento se ia fazer, se não ia fazer. E isso gerou o dobro de gente lá na sede do PMDB e tumulto. Muita segurança ali, tendo que proteger o vice-presidente. E naquela época, o deputado Marum fazia parte de um grupo com outros deputados de articulação de oposição ao governo Dilma. Pró-desembarque do PMDB do governo. Pró-desembarque do PMDB. 2 meses depois. Então, o Marum já articulava isso dentro do PMDB, o desembarque, e articulava no Congresso. Ele chegou em Brasília se posicionando. Sim. Porque em Brasília existe um grupo que é influenciado totalmente pela mídia e existe um grupo de formadores de opinião. E o Marum se colocou com um grupo de formadores de opinião. Ele tinha a posição dele. Ele tinha a opinião dele, ele defende a opinião dele. Sempre foi assim. E por ele fazer parte desse grupo, ele era um dos articuladores. E o PMDB de Mato Grosso do Sul sempre ficou bastante incomodado com a aproximação do PMDB nacional com o PT, por conta da rivalidade local aqui também. A gente nunca, o PMDB de Mato Grosso do Sul, em convenção, documento, nunca apoiou aliança com o PT. Sim, porque não tinha até aquela data, nunca. Os votos de Mato Grosso do Sul na convenção que decidiu que o Temer seria vice da chapa com a Dilma, na maioria do Mato Grosso do Sul foi contra. Sim. Eu não sei se o deputado fazia parte dos que votaram na convenção na época da decisão, mas foi contra. Agora, assim, aí estava aquele tumulto todo, aquele bando de gente, e aí ele precisava ir para Brasília, ele queria pegar uma carona com o Temer. Aí os seguranças não deixaram ele entrar. O Temer estava numa van, colocaram o Temer numa van, não deixaram ele entrar junto com o Temer, ele entrou por trás, no bagageiro da van. E foi embora. E o Temer demorou um pouquinho e descobriu que ele estava lá. E foram conversando. Mas eles já se conheciam, né? Já se conheciam. Não foi se conhecer, tem gente que vai já se conhecia, mas não tinha aproximação. E dali para frente vem a questão do impeachment, um mês depois. E aí o fato de ter segurado o Eduardo Cunha lá, com a questão da legalidade, serviu para também analisar, para que o Congresso analisasse no viés da legalidade o afastamento da Dilma. Vou te dar um fato curioso. Logo depois desse ocorrido, dele ir no porta-mala da van, aconteceu a Convenção Nacional do PMDB. Sim. E se vocês pesquisarem, vocês vão ver. O Marum discursou da convenção. E o discurso do Marum da convenção foi assim marcante, porque ele levantou o público. Naquele momento daquela convenção, ele deixa de ser o Marum do André Puccinelli para ser o Marum ou ele até hoje ele ainda é o Marum do André Puccinelli e esse protagonismo nacional não. O Dr. André, ele é um líder nato. Sim. E o Marum sempre, pelo perfil de pessoa, pela coerência que ele tem, ele sempre vai ser grato ao Dr. André. O Dr. André foi uma das pessoas que permitiu. Convidou ele para ser secretário. Sim. Deu a oportunidade dele mostrar o trabalho dele. E a gratidão ao Dr. André não vai acabar. Por hipótese alguma. Sim. Então ele vai ser sempre grato ao Dr. André. Não tem... E ali, por exemplo, assim, como... Agora, em Brasília é uma coisa, o Dr. André está no estado, em Mato Grosso do Sul, em Brasília é uma outra situação. E ali, por exemplo, em Brasília o Dr. André tem sua participação, mas não tem... tem a sua participação
Mas não vai ser uma participação em Brasília do Dr. André que vai ofuscar o mandato do Marum, e também não é o brilhantismo do mandato do Marum que ofusca o papel do Dr. André em Brasília. Agora, por exemplo, assim, claro que, de certa forma, a gente tem um grupo andrezista na Câmara, no Senado e tal, que além de ser PMDB, é o grupo andrezista, que são vitórias dele, que são apoios dele. Aí vai lá alguém desse grupo andrezista, dá um show nessa convenção, e tinha mais gente também da juventude, Tinha. estava lá, participou. Eu estava lá. Porque muita gente confiou que o PMDB não teria coragem de desembarque. E teve, e isso foi decisivo depois para o segmento da denúncia. Dali para frente, assim, você acha que ali o Marum selou o que veio acontecer depois, muitos meses depois, ele virar vice-líder do PMDB? Ele já era vice-líder. Ele já era vice-líder. Ele já era vice-líder. Mas ele não era o cara que participava da articulação como ele participa hoje. Ele era o vice-líder ali para composição, né? O líder, se eu não me engano, era o Pisciani. O líder foi o Pisciani. Que virou depois ministro do esporte. Na verdade, o Marum virou vice-líder porque o Marum parece que perdeu por um voto o Pisciani. Levantaram do grupo, é enorme. Então, por causa disso, e na época, o PMDB não tinha se decidido por completo de desembarcar. Então tem um líder... O Rio de Janeiro, o PMDB do Rio de Janeiro, na época o Cabral ainda gozava de uma reputação, o Sérgio Cabral, ex-governador, o prefeito também do Rio de Janeiro, tinha uma influência, gozava de uma influência muito grande dentro das decisões nacionais. Isso a gente está falando de 2016, o Brasil tem uma Olimpíada no Rio de Janeiro, que era o ápice desse grupo. Tinha acontecido a Copa do Mundo e o Rio de Janeiro foi o palco da final, né? do início, da abertura e do encerramento. Então o protagonismo do Rio de Janeiro era forte naquela época. E o Marum virou vice-líder porque perdeu por pouquíssimos votos, um voto, se eu não me engano, a votação de líder do PMDB. E ele de líder teve um problema no partido naquele momento. Ah, sim. O PMDB, ele é um partido que respeita as diferenças que existem dentro do PMDB. A gente tem muitas diferenças e existe um respeito das diferenças. A gente consegue trabalhar com as diferenças. Agora, assim, mas iria causar um problema pela autenticidade dele. Com certeza. Agora, assim, uma das grandes diferenças do PMDB que eu admiro do PMDB como partido é o municipalismo. Poucos partidos do Brasil têm um municipalismo tão forte quanto o PMDB. Não é todo o PMDB liderou por muito tempo a quantidade de prefeitos no país. Essa é uma marca, uma identidade, inclusive com essa mudança de nome, né? MDB, eu acho que fica até mais próximo do municipalismo, por conta do M, tira o P, começa pelo M. E o caso do cargo do Marum é fundamental, inclusive para fortalecer a atividade de municipalismo no Mato Grosso do Sul. Porque eles já faziam uma situação de levar gente, prefeito, vereador. O União nunca recebeu tanto vereador, prefeito, quanto o Marum. Do Mato Grosso do Sul, é o único deputado federal que organizou caravana de prefeitos e vereadores para Brasília para buscar recursos, viabilizar recursos. Fora da época da marcha, não sei o quê. Fora da época. Esse ano o deputado levou 2 vezes. Fora da marcha. E não levou pouco, mas levou renca lá. Levou mais ou menos uns 30 entre prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores para Brasília. 30 de cada vez. Sim. E aí a diferença também, quando leva e tem um trâmite, não deixar o cara esperando, ter uma conversa que seja mais afirmativa também, né? Não, quem vai já com os projetos prontos, né? Sim. E para viabilizar os recursos. E ele é o que mais traz recursos para o Estado hoje, é o Marum. Isso desde 2015. Desde 2015.
O fato dele ficar lá no apagar das luzes em Brasília, porque ano passado, se não me engano, eu falei com ele, ele falou, olha, fechou o orçamento, fechou, mas tem recurso que dá para brigar ainda. Eu falei, mas sério, isso aí não é charme para mostrar que é organólico, que é trabalhador. Não, tem recurso que dá para brigar. A bancada do Mato Grosso do Sul vai brigar até o dia 30 de dezembro por recurso, e é fundamental porque tem município do estado que precisa muito, está muito atrasado em infraestrutura. E não deu outra, dias depois saiu um anúncio lá de pelo menos mais 30 milhões. Às vezes você fala assim, dinheiro pequeno, mas não, veio um dinheiro que eles brigaram até o último minuto. Danilo, o que acontece? A destinação de recursos para os estados e para o município acontece através de editais de convênio. Sim. Existe um programa, você está aqui, o programa que o deputado conhece muito bem, Minha Casa Minha Vida. Sim. As prefeituras, os estados, eles têm que entrar com os projetos. E tem que cuidar, tem que dar um encaminhamento nesses projetos, apresentar os documentos necessários para que haja a concretização do convênio de recursos, de liberação de recursos e a construção do projeto. Né? Muitos municípios do Brasil inteiro entram e não dão continuidade nesses projetos. E o recurso desses municípios, que seriam para esses projetos, fica parado. Então, os municípios que têm recursos, que querem participar, e muitas vezes, por um motivo ou outro, ficaram numa classificação abaixo de prioridades, porque tudo no governo é feito por prioridades. Existe uma concorrência. Existe uma concorrência. Esses municípios que têm interesse e que ficaram para trás numa lista de prioridades de importância, nesses últimos minutos, nesses últimos dias do ano, se estão empenhados em conquistar esses recursos, conseguem. Que é a tal da vontade política. Que é a tal da vontade política. Agora, E aí, por exemplo, a participação. Ter um deputado federal, um senador atuante em Brasília, apoiando esses projetos, fazendo a interlocução entre o Ministério e as prefeituras, o Estado, é importante para que esses recursos tenham destinação. Sim. Agora, uma última dúvida, você é da JPMDB e eu acredito que a JPMDB esteve no seu melhor momento dos últimos anos. Claro que lá no começo teve protagonismo também com o Moca, lá quando começou, o próprio André também, que já não estava tão jovenzinho, mas fazia parte, sempre apoiou. Hoje está aparecendo mais essa ala do MDB. Tem o caso do Maicon, está na sua secretaria, mas não só ele, Podolski, a discussão política. O vice-prefeito de Cidrão. Vocês são mais consultados. O André recebe liderando, o vice-prefeito Edson também, que não só por conta do cargo, mas também é um cara que é muito consultado no partido, muito respeitado. Você também participa de uma situação decisiva do trabalho do deputado. Então, assim, a juventude está sendo mais respeitada. Sim. Eu acredito. O que se deu para esse momento? A renovação política do país, ou seja, nação exigida nas ruas, ou a própria insistência da juventude que não se abater até nos momentos mais difíceis? Eu acho que uma das questões que eu acredito que influenciaram no protagonismo da juventude é a questão das novas mídias, né? Sim. Isso que a gente está fazendo aqui. Quem tem um pouco mais de idade tem uma certa dificuldade. 2011 não estava tão bem assim, né? 2011 o Orkut estava morrendo, ele estava quase lá. Estava se nascendo essa questão de mídia social. Né? Sim. Então, o jovem, por estar se interagindo mais, dando mais visibilidade para a sua opinião, acaba conquistando mais espaços em qualquer lugar. Sim. Não é só dentro do MDB. É em qualquer lugar. E eu acredito que um dos motivos seja isso, a questão da democratização da informação. Né? E
e o jovem colocando a sua opinião, expondo mais a sua opinião. Acho que isso foi, abriu as portas para os jovens dentro do MDB, do PMDB e MDB.